começar por orar. Senhor Deus, és o Deus que adoramos, és o Deus que Todo-Poderoso, que derrotou a morte e o pecado. E, Senhor, queremos agradecer-te pela tua palavra também. Queremos pedir a tua ajuda para que te possamos conhecer melhor. Queremos pedir a tua ajuda para ouvirmos aquilo que tens para nos dizer e que possamos aplicar às nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sim, Ruth 3, obrigado às pessoas que leram. É um capítulo que nos fala um bocadinho sobre fé, sobre confiar. A quem confiarias o teu dinheiro? Então, será que confiarias o teu dinheiro ao tio Patinhas? Por um lado, talvez te sentisses tentado a fazê-lo, porque ele tem uma caixa forte, ele iria guardar o teu dinheiro, mas duvido que o fosse devolver. Será que irias confiar se tivesses um cão dálmata? Será que irias confiá-lo à Cruella de Vil para fazer mais um casaco? Ou será que confiarias no príncipe Hans com o teu reinado? Será que voltarias as tuas costas ao secar? Mas se calhar confiarias o teu dinheiro ao Mickey? Não, o Mickey é simpático. Ele é... Sim. Será que confiarias o teu dálmata ao Roger e à Anitta? Não é? Eles gostavam dos seus 101 e depois 102 dálmatas. Não sei se houve um terceiro 103. Provavelmente confiarias no Christophe. Será que confiarias no Mufasa? Será que confiarias numa sogra interesseira? Podes sair, David. Será que confiarias numa sogra interesseira? Será que confiarias numa jovem que só te quer pelo teu dinheiro? Será que confiarias em alguém que é claramente imigrante? É estrangeiro, não é de cá. É uma ameaça ao nosso modo de vida? Será que confiarias num homem mais velho com dinheiro e influência? Porque parece que nós vemos alguns aspectos destas personagens nas pessoas que nós acabámos de ler em Ruth 3. O livro de Ruth parece uma novela da Globo, não é? Aquelas antigas, aquelas novelas boas, não é? E as novelas, elas não pretendem dar-nos personagens exemplares, perfeitos, longe disso. Elas também não pretendem dar-nos uma maneira de fazer as coisas. Também não. Elas querem-nos mostrar uma história, com altos e baixos, com clímaxes e com resoluções. E vão tendo várias resoluções, não é? E depois normalmente há um mini-clímax ou um momento de tensão no final do episódio para não percam o próximo episódio. É algo que o Joe fez também a semana passada. A narrativa de Ruth, claro, eu estou a compará-la a uma novela, mas tem algumas semelhanças com o facto de ser uma história que não pretende mostrar-nos personagens perfeitos, eles não são. Que não pretende mostrar-nos uma maneira específica de fazer determinadas coisas, como, por exemplo, Ruth não nos quer ensinar como é que uma nora deve lidar com a sua sogra e vice-versa. Não nos quer ensinar sobre a forma de gerir o negócio e o restante do negócio que se dá para a obra social, como Boaz fazia com as espigas que ele deixava para os estrangeiros. E principalmente não nos quer ensinar, Ruth 3, não nos quer ensinar a maneira de arranjar um noivo. Está bem? Mas o que é que nos quer mostrar, acho eu? O que é que se propõe a mostrar a cada um de nós? É uma história, e este capítulo é também acerca de fé. Em quem é que Noemi e Ruth estão a confiar? Em quem é que elas estão dispostas a confiar, a colocar a sua fé? E vamos ver três aspectos desta fé de Ruth e Noemi, o que é que significa. E a primeira é que fé significa agir, a segunda é que fé significa abandonar e fé significa aguardar. Então agir, abandonar e aguardar. E a primeira coisa que vemos é que a fé significa agir. Agir como? De acordo com as promessas. E é isso que vemos nos primeiros 4 versículos. Ou seja, Noemi ela agora já está mais ativa. Ela tem sido muito passiva, muito a olhar para si própria, a sentir muita pena acerca de si própria, mas ela agora tem um plano. E ela diz,
Minha filha, não é de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos e deixa a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Aqui temos um plano. É um plano arrojado. É um plano arriscado. E só vai funcionar se as personagens envolvidas fizerem a sua parte. É um bocadinho como aqueles filmes da Missão Impossível. É um plano quase impossível, mas se há uma personagem que está lá, então nós vamos confiar que ele vai conseguir cumprir o seu plano. É claro que normalmente o plano distorce sempre e desvia-se e vai por outros caminhos, mas ele chega sempre ao final com sucesso. Mas é interessante olharmos para Noemi. Se lembrarmos Noemi do capítulo 1, aquela que abandona, que deixa de confiar no Deus que providencia e vai para Moab com a sua família e vai à procura de algo mais, ou de outra pessoa, ou de outras divindades para confiar. Aquela que vem de mãos vazias, a dizer: o Senhor trouxe-me de volta de mãos vazias, o Todo-Poderoso me afligiu. No capítulo 2, vemos que a ação começa mais a desenrolar-se muito por Ruth, aquela que se apegou a Noemi e disse: olha, onde tu fores, eu vou, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E no capítulo 2, o que é que vemos? Ruth a chegar a casa de mãos cheias, para aquela que estava de mãos vazias, ou que achava que estava de mãos vazias. E aqui temos Ruth a chegar, e Noemi pensa e começa a ver as coisas melhor. E no capítulo 2, versículo 20, ela tem uma melhor perspectiva acerca de Deus e acerca da sua situação. Ela diz: o Senhor que não deixou de mostrar benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Só que chegamos ao final do capítulo 2. E o que é que termina? Termina a colheita. Então Ruth não poderá ir mais ao campo buscar comida. Então, e a questão que fica para nós: e agora? Terminou a colheita. O que é que vai acontecer à viúva e à estrangeira? Como é que elas vão sobreviver? É claro que há vários casos que pensamos assim: não, aquilo foi tudo um acaso ou uma coincidência. Não, o facto de Ruth ter ido parar um campo. E o campo era de quem? De Boaz. Um parente. Foi por acaso, foi por coincidência, não é? Disse o João a semana passada. Mas onde algumas pessoas veem acaso e coincidência, os olhos da fé veem providência. E veem também esperança. E veem também um Deus a agir de acordo com as suas promessas. O plano de Noemi é incrível. Noemi deseja a felicidade a Ruth, mas não é algo a ser comprado com favores sexuais. Não é algo a ser conseguido através de um esquema de burla a idosos, porque Boaz era mais velho. Noemi quer assegurar descanso para Ruth, na forma de um lar. E eu diria até na forma de um casamento. E o plano é arrojado, é íntimo e é perigoso. Porquê? Porquê que ela está a olhar para Elimelec e a pensar assim: ok, Ruth, tu vais lá porque ele é o nosso familiar resgatador. Ou seja, é um conceito do Velho Testamento, da lei, de Deuteronômio 25. Ou seja, a ideia que um familiar próximo deveria dar apoio a estes familiares e até, se for preciso, casar com a viúva. Então havia esta esperança de que este familiar, este Boaz, fizesse aquilo que a lei diz. Mas qual é o problema do livro de Ruth? Ou seja, em que contexto histórico é que ele está? Não sei se se lembram. Mas fala no início, no primeiro capítulo, que é no tempo dos juízes, em que cada um seguia a lei do Senhor. Não. Em que cada um fazia aquilo que queria. Em que a maioria do povo estava afastado de Deus, não queria saber de Deus, desobedecia a Deus. Mas há esperança, porque quando vemos Ruth a ir aos campos de Elimelec, de Boaz, e Boaz a fazer coisas como deixar as espigas para trás,
tal como a lei diz, para os pobres e os estrangeiros. Começamos a ver aqui alguns vislumbres de esperança, que Boaz é diferente. Boaz a dizer aos seus empregados, o Senhor seja convosco. Que estranho. Este homem parece ser alguém que obedece à lei. E eu creio que Noemi está a ver um bocadinho disto em Boaz. Ou seja, ela está a começar a ter fé, a confiar, e ela está a agir de acordo com as promessas do Senhor. Então ela dá o seu plano a Ruth, bem tomada, perfumada, que apareça a Boaz só depois de ele comer e beber, e se for deitar, que depois destape os pés de Boaz e se deite. Se foi uma noite como esta noite passada, ou estas últimas noites, não terá sido de todo agradável, não é? Com o frio que está. O que é suposto acontecer a seguir? Noemi não diz. Ela diz, versículo 4, Ele te dirá o que deves fazer. Parece que só fica pior. Para mentes do século XXI, movimento Me Too, diferença entre géneros, desequilíbrio de poder, parece que só fica pior para Ruth. Ela ter de se sujeitar a este plano da sua sogra. Ou se calhar Noemi está a ver algo que nós não estamos a ver. Boaz como o resgatador. Como aquele que vai fazer com que de alguma forma tudo fique bem. Aquele que de alguma maneira vai ser o condutor da benevolência do Senhor. Ela viu o suficiente, Noemi, e ela agora está a agir com fé. Com fé. E é um plano incrível, é arrojado e só vai funcionar se as pessoas que estão envolvidas e principalmente se Boaz se revelar como o resgatador e fizer tudo ao seu alcance para que o plano seja cumprido. Todos vivemos pela fé. Todos vivemos com fé. Quer seja aqueles que têm fé em Deus, como aqueles que não têm fé em Deus. Têm fé em algo. Ou seja, todos confiamos as nossas vidas em algo. E agimos de acordo com aquilo que nós confiamos. Daquilo que é a nossa cosmovisão. Ou seja, é muito estranho alguém dizer que não tem fé, porque eu creio que isso não é certo. Porque mesmo que eu tenha fé nas minhas capacidades e no meu trabalho, e é em mim que eu tenho a minha fé, certo? E eu vou agir, o meu dia-a-dia vai ser de acordo com a fé que eu tenho. Para um seguidor de Jesus, a fé deve conduzir-nos à ação de acordo com as suas promessas, de acordo com a sua vontade, de acordo com aquilo que Ele nos revelou, que Ele nos mostrou. Como é que temos planeado as nossas vidas? Como é que elas mostram que aquilo que estamos a planear e a agir e a fazer de facto contempla uma fé genuína no Deus Todo-Poderoso, no Deus que se compromete connosco e que por causa dele nós podemos agir em fé com base nas suas promessas. Fé significa agir de acordo com as promessas, mas também significa abandonar o que não segura. E é isso que vemos nos versículos 5 a 9. Ou seja, a resposta de Ruth. Tudo quanto me disseres, farei. E ela depois vai e coloca o plano em ação. E nesta altura faz-me lembrar aquelas músicas românticas, não é? E há uma que diz assim: vamos fugir para o deserto à meia-noite, dançar na poeira iluminada pelos faróis, guardar um bom lugar para ver o sol nascer, vestir roupas que não nos importamos de estragar. Quando ninguém souber onde nos encontrar, não precisamos de mapa, é só seguir e conduzir, conduzir, conduzir. Quero perder-me contigo e esconder-me sob a luz da lua. Quero perder-me contigo e descobrir como é passar a noite inteira contigo, só contigo, contigo, só contigo. Não, há várias músicas de romance, ou seja, de namorados que fogem para viver o amor longe de todos os constrangimentos, abandonando todas as seguranças para viverem felizes durante uma semana. Felizes para sempre, não é? Será que é isso que Ruth está a pensar? Num amor fugaz, numa paixão. É difícil não pensar em todas as maneiras em como isto pode correr mal, não é? E às vezes é difícil não pensar em todas as maneiras como a nossa vida pode correr mal também. Violação, rejeição, difamação.
Ruth pode ser violada por Boaz ou outro homem que a apanha na eira. Ruth pode ser rejeitada por Boaz. Ruth e ou Boaz são difamados e por associação Noemi também. E é nesta altura que o roer das unhas começa. O que é que vai acontecer? Para a apanha das espigas havia homens e mulheres, servos e servas, e já vimos isso. Mas nem todos os homens eram como Boaz. Tanto que Boaz, no capítulo 2, ele diz a Ruth, olha, fica com as servas. Fica entre as minhas servas. Ou seja, ele sabe que nem todos vão agir de acordo com a lei de Deus. Para a limpeza dos cereais, seriam apenas os homens a trabalhar. E se mulheres fossem aseiras, nesta altura e durante a noite, não seriam mulheres com uma boa moral. Seriam provavelmente prostitutas. Boaz já mostrou o seu caráter no capítulo 2, em como ele quer seguir o Senhor, agradar o Senhor. Mas agora vemos esta jovem moabita. E é dito várias vezes, ela é moabita, ela é estrangeira. Sem direitos. Ela não tem direitos. Ela está fora do seu país. A caminhar ao final de um dia para um lugar onde estão homens com um coração um tanto alegre. Mais uma vez lembramos, a altura dos juízes, em que cada um faz aquilo que quer. O que é que Ruth faz? Está aos pés de Boaz e deita-se. E se calhar nós, ao lermos isto, pensamos cama, manta ou edredom e tapar, não é? Mas de facto, este gesto seria quase o equivalente a fazer isto. E quem é que faz isto? Provavelmente se eu conseguir tirar. Quem é que faz isto? Ela não teria aliança, não é? Mas o que ela está a fazer é simbólico deste gesto. Ou seja, ela quer um compromisso da parte de Boaz. E ela coloca o seu joelho no chão e ela fica à espera. Ela fica à espera de uma resposta. Ela já tinha abandonado, ou seja, verbalmente ela já tinha dito, Noemi, eu vou contigo. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus. Agora ela está na prática a mostrar o que é que isso significa. E ela abandonou todas as suas seguranças e ela está a confiar que este resgatador vai responder de forma positiva. Na realidade, nós precisamos sair às vezes, dos nossos preconceitos e ver o que está a acontecer nestes versículos. Esta parte é o clímax deste capítulo, não do livro. Mas deste capítulo eu diria que este é o clímax, é o que é que vai acontecer agora. Será que isto envolve sexo? Sim, porque casamento envolve sexo. Não nesta noite. Mas o que ela faz é muito mais do que isso. Eu vou colocar algumas palavras na boca dela, porque quando alguém se ajoelha, não é? Deve dizer um discurso. Então ela diz, Boaz, casa-te comigo. Ela faz um pedido. Sou uma viúva estrangeira, assume esta linhagem de Elimelec e de Malom e de Noemi. Boaz, já demonstraste a tua generosidade nas colheitas, a tua fidelidade e cuidado que Deus estabelece na aliança com o seu povo e que inclui também estrangeiros. Será que também podes ser o familiar resgatador de Deuteronômio 25? Boaz, tu és um israelita piedoso, que não olha para a letra da lei, mas para o espírito da lei, e por isso vai além da lei. Boaz, já reconheceste que eu vim buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Ela diz isto no capítulo 2, versículo 12. Agora vim procurar refúgio em ti, para mim e para a Noemi, num compromisso de casamento. E por trás deste pedido está a fé de Ruth. Ela está a exercitar a sua fé. Uma fé que se tem desenvolvido ao longo do livro, que significou abandonar família, deuses, país e abraçar o Deus de Noemi e o seu povo. De que forma estamos agarrados àquilo que não segura, que não nos dá apoio, àquilo que não dura, àquilo que não satisfaz plenamente? Às vezes, questões de trabalho,
colocamos muita fé, muita esperança no nosso trabalho e na nossa capacidade de trabalhar. Eu lembro-me quando na Escócia me candidatei a uma vaga na minha empresa, significava subir de nível, ter um salário melhor, mais reconhecimento também. Eu orei, eu candidatei, fui entrevistado e fui rejeitado. E não foi fácil, parece que aquilo se tinha tornado num dos meus ídolos. Eu adorava o meu emprego e adorava a ideia daquele novo emprego dentro da empresa, mas algo melhor. Uns meses mais tarde, e sem ninguém saber, esse departamento acabou por sair da empresa. E eu olhando para trás pensei, aquilo que eu mais queria, afinal eles foram-se embora. Nós não conseguimos, nem sempre sabemos aquilo que é melhor para nós e agarramos a coisas que não duram e que não nos dão satisfação plena. Podemos ser aquela pessoa mais guiada pelos sentimentos e quando surge algo ou alguém que nos entusiasma, nós cantamos, não precisamos de mapa, apenas conduzir, 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 e agarramos a relacionamentos que não dão segurança, abraçamos projetos que vão dar mal, sem pararmos para pensar e orar. Ou também podemos ser aquela pessoa bastante racional, que procura a segurança no salário, na estabilidade do emprego, na promoção ou no curso universitário, e não paramos para pensar e orar. Viver pela fé em Cristo significa que em determinadas alturas vamos ficar bastante vulneráveis, ao abandonarmos aquilo que não se segura e ao procurarmos seguir e confiar no Senhor. Fé significa agir, significa abandonar, mas significa também aguardar. Significa esperar, não é? A partir do versículo 10 ao 18 nós vemos o desenrolar daquilo que Boaz vai dizer, que basicamente significa, olha, temos de esperar e ver. Porquê? Porque há um outro resgatador, há uma outra pessoa. E às vezes esta parte é mais difícil também para nós, porque a fé significa esperar, significa aguardar, significa viver o dia-a-dia à espera. É claro, a resposta mais bonita teria sido de Boaz com Ruth. É de noite, não é? É meia-noite, ele olha para o céu estrelado e ele diz, porque és um céu, cheio de estrelas, eu vou dar-te o meu coração. Isto ao som dos Coldplay. E eles estão debaixo de um céu de estrelas, Ruth está completamente disposta, vulnerável, a sua reputação, a sua dignidade, ela a colocou nas mãos deste homem, e da boca de Boaz saem as palavras que ela mais precisava de ouvir. Quais são? Versículo 11. Não tenhas medo. Boaz resiste à tentação de se aproveitar da vulnerabilidade de Ruth e ele dispõe-se a fazer tudo ao seu alcance, para que o seu futuro e o de Noemi seja assegurado. Aqui está um resgatador de confiança, alguém de honra e de justiça. Talvez agora penses, Ruth e Boaz foram feitos um para o outro, como é que é aquela cena do coração. Mas há aqui um entrave, não é? Noemi já tinha dito a Ruth que Boaz é um dos familiares resgatadores, ou seja, há outro. E é curioso que no final de cada capítulo de Ruth, no final do capítulo 1, há uma questão que fica pendente. No final do capítulo 2, há uma questão que fica pendente e chegamos ao final do capítulo 3, há mais um momento de tensão para ser resolvido. E se querem saber, venham no próximo domingo. Cenas do próximo episódio, não é? Mas há um outro familiar mais próximo e Boaz quer seguir a ordem. No entanto, o que é que podemos ver? Que Boaz preocupa-se com Ruth. E por isso ele pede para ela ficar lá, mas para sair antes de amanhecer. Ele quer proteger a sua dignidade. E nada acontece entre eles nesta noite, para que não haja nenhum escândalo que prejudique Ruth e Noemi. Ele preocupa-se também com Noemi. Ou seja, acabou a colheita, o que é que ele faz ainda assim? Ele dá grão, cevada a Ruth. Enche mais um saco para ela levar a Noemi. É curioso, não é? Noemi está vazia no capítulo 1, capítulo 2, Ruth vai enchendo com grão, capítulo 3, Ruth continua a encher com grão, capítulo 4, venham na próxima semana para ver
que é que ela recebe. Mas Boaz aponta claramente, ou melhor, se eu vos perguntasse, se eu vos desse agora alguns segundos para pensar nas ações de Boaz, quem é que ele parece? Nas ações de Ruth, para com Noemi, quem é que ela parece? Para quem é que eles apontam? Então aqui temos Ruth a estrangeira, aquela que vem de fora e que está disposta a fazer tudo por Noemi. Tudo pela sua sogra. Ruth é a única pessoa que pode salvar Noemi, que lhe pode dar um futuro, que lhe pode dar esperança. Para quem é que ela aponta? Aquela pessoa que vem de fora e vem até nós. A única pessoa capaz de nos salvar e de nos dar esperança para o futuro. Boaz, o homem que procura agradar a Deus em tudo e que faz tudo de forma correta. E aquele que não descansa. Ele não descansa enquanto não resgatar Ruth e Noemi. Para quem é que ele aponta? Com quem é que ele se parece? Alguém que vem até nós e vem disposto a caminhar sem ser desviado até à cruz para nos resgatar, para alcançar o nosso resgate do nosso pecado. Que isto nos possa encorajar. A nossa fé não é no abstrato, é na pessoa de Jesus. E a nossa fé é para agir, significa deixar para trás aquilo que não nos segura. E significa também confiar nas suas promessas. E ontem estivemos a ver com os jovens e até pensámos naquela música, ó Deus cumpre sempre as suas promessas. Mas a nossa fé é para viver o dia a dia, confiando nas promessas, lembrando aquilo que Ele fez por nós. E significa que vamos estar à espera. A cada dia vamos estar aguardando. Uns dias mais na expectativa do que outros, mas é uma fé que vale a pena, porque eis alguém que não descansou até alcançar para nós aquilo que nós nunca conseguiríamos. Aquele que nos dá esperança. Esperança para hoje e esperança para além da morte. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer-te. Agradecer-te porque, como Noemi, estávamos vazios, sem nada. E é algo que vamos sentindo ao longo das nossas vidas, de vez em quando, em que nos falta algo até nós te encontrarmos. Obrigado porque, tendo-te a ti, mesmo que não tenhamos outras coisas, temos aquilo que mais importa. Obrigado, tu és aquele que veio até nós. Veio até nós para entregar a sua vida por nós. Obrigado porque agora podemos viver vidas com fé em ti. E, Senhor, ajuda-nos a lembrar que devemos viver com fé e essa fé deve lembrar as tuas promessas de que estás sempre connosco. Possamos não esquecer isso nos dias mais difíceis das nossas vidas. Tu prometes que estás connosco e estarás até ao fim. Ajuda-nos a lembrar a tua promessa do teu Espírito em nós, para nos capacitar para testemunhar acerca de ti. Ajuda-nos a lembrar isso quando estamos a falar com pessoas que não te conhecem. Que não são apenas as nossas palavras, mas a ousadia que vem de ti e o poder que vem de ti para testemunhar. Ajuda-nos a lembrar todas as tuas promessas na tua palavra. Para que possamos viver uma fé que age, uma fé que abandona aquilo que não nos segura e ajuda-nos a viver vidas de fé, a aguardar, à espera, na expectativa daquilo que tu ainda vais fazer através de nós, através da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.